Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete roupa foice, porque o tempo da colheita chegou. Palavra da salvação. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Se Deus provê, Deus proverá e a sua misericórdia não faltará, o que é que resta para todos nós como homens e mulheres que tomamos consciência de que Deus é o nosso Criador, Ele é o provedor, Ele é o previdor, Ele é aquele que nos conhece profundamente porque somos obras das suas mãos? A você e a mim cabe simplesmente confiar, cabe esperar, cabe ter fé nesse Deus que tudo pode, quando quer, como quer e em quem quer. A nós cabe esperar pelo tempo de Deus. Muitíssimas vezes nós fazemos tempestade num copo de água, nós queremos nos antecipar ante o projeto de Deus. Muitas das vezes nós queremos que Deus haja do jeito que nós queremos e como nós queremos. E nós nos esquecemos que o projeto de Deus, muitíssimas vezes, é adverso ao nosso projeto. Daí aquela expressão dos mais velhos: Deus escreve direito em linhas tortas da nossa vida. Muitíssimas vezes nós queremos algo para nós, mas este algo talvez não nos faça bem, talvez nos venha prejudicar no futuro. E por isso é que São Paulo, numa outra carta, e não nesta de hoje, diz que nós rezamos, nós pedimos, mas nem sempre nós recebemos aquilo que pedimos. Por quê? Ou porque nós não sabemos pedir, ou porque pedimos aquilo que não nos faz bem, ou porque Deus acha que ainda não é tempo de atender ao nosso pedido, porque não estamos preparados para receber. A nós cabe simplesmente esperar e trabalhar, certos de que o projeto de Deus se vai cumprir na hora certa e no momento certo. Ouvimos duas parábolas na terceira leitura aqui do Evangelho. Jesus compara o reino dos céus com a semente que é lançada à terra, ela germina, cresce, aparecem as folhas, começa a florir e depois dá fruto. E quando chega o tempo da colheita, o agricultor coloca logo a foice e ceifa. O que é que isso significa? Significa que nós precisamos respeitar as etapas da nossa vida, nós precisamos esperar, dar tempo ao tempo para que as coisas aconteçam segundo o projeto de Deus e não segundo o nosso próprio projeto. Nós precisamos entender que o reino dos céus é conquistado através da prática de pequenas coisas, pequenos gestos concretos. Aliás, diz o ditado: de grão a grão, o que acontece? A galinha enche o papo. Então, é assim também para com o reino dos céus. Muitos pensam que para se chegar ao reino dos céus é preciso ser um extra. É preciso fazer muitas coisas. Enquanto coisas muito simples, dar um bom dia à mãe, dar um bom dia ao pai, perguntar como você passou o dia, como você está se sentindo, sorrir para alguém, um abraço, um aperto de mão, embora com essa gripe A nos proíbam dar a mão. Mas você precisa entender que o seu pai não tem gripe, a sua mãe não tem gripe. Logo de manhã, assim que vocês acordam, um gesto de dizer: bom dia, pai. O pai está bem?
A mãe está boa? Como é que o senhor está se sentindo? Um elogio a alguém? Sabia que existe uma frase, a terapia do elogio? Um elogio é suficiente para colocar a mãe lá por cima, para melhorar o seu dia, para que a sua mãe ganhe o dia. Hoje ganhei o meu dia. O padre disse a dona Inês: dona Inês, como é que você está? Está morta hoje? O que é que se passou? A dona Inês chega em casa e fala: não imagina o padre descobriu que eu estava mal. É uma coisa simples. Um sorriso para uma criança. Um dizer: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Um dizer: filha, esforça-se um pouquinho mais. Vamos para cima. Levanta essa moral. Erga a voz, erga a cabeça. Nem tudo está perdido. São coisas pequenas que melhoram a nossa relação e reconstrói a nossa amizade e faz com que cada dia que passa nós nos aproximemos mais de Deus. Nunca se esqueçam que o elogio exerce uma terapia fora de si. É uma pequena coisa que Jesus compara ao reino dos céus. Aqui, havemos de comparar o reino dos céus, é incomparável ao grão de mostarda. Apesar de ser a menor semente, lançada à terra, ela cresce e se torna a hortaliça mais frondosa do campo, da horta, de tal maneira que abriga os pássaros do céu. Vejamos que esta árvore comparada ao reino dos céus, nós a vemos na primeira leitura, quando o profeta Oséias vai dizer, ou seja, o profeta Ezequiel vai dizer: eu mesmo tirarei um galho do topo da copa do céu mais alto. Quando se usa da árvore na Sagrada Escritura, e que no Novo Testamento essa árvore não vai somente ser árvore, mas vai ser uma videira que é tirada lá de cima, é representada por São João como: eu sou a videira e vós sois os ramos. Essa videira que é Jesus veio lá de cima. Deus, apesar de ser Deus, Ele se humilhou, fez-se igual a nós, menos no pecado. Entretanto, esta videira, ou esse galho, foi plantado no alto, no lugar mais alto. Essa videira plantada no lugar mais alto dizia: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E vejam como o profeta Ezequiel faz um anúncio ao Evangelho de Jesus. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel, ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem, as aves farão seus ninhos. Vejam essa parábola, esse texto aqui, se não se encaixa perfeitamente com a parábola daquela pequena semente que é lançada no campo, na horta, e que se torna árvore frondosa. E quem é esta árvore? É Jesus, que seu jeito simples de falar, de compreender, movia e atraía todos os homens e todas as mulheres. E todo mundo ia ver Jesus de Nazaré. Todo mundo ia, crianças, jovens, adolescentes, jovens, adultos, autoridades e não autoridades, até os seus inimigos também gostavam de ouvir Jesus falar. Porque, de fato, as suas palavras curavam. De fato, os seus gestos, o seu modo de olhar, o seu modo de falar, o seu modo de conversar, fazia com que os homens se pudessem ver e, atraídos por ele, não somente, mas também pudessem ver aquele que está por detrás daquele homem. Jesus não é um simples homem. Jesus é Deus. Ele veio lá do céu até nós, se fez um igual a nós, para que todos nós pudéssemos enxergar quem é Deus que tanto nos ama. Aquele Deus que manda que cada um de nós se esforce, trabalhe, mas nunca se esqueça que o meu trabalho só terá frutos
frutos só resultará em coisas positivas se primeiro nós confiarmos na sua providência, pois a divina providência ajuda a quem nela confia. Isto não significa cruzar os braços, significa sim dizer e viver aquilo que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo da sua vida. E como dizia, o que vai fazer com que nós recebamos o prêmio não é algo que supere as nossas capacidades, porque Deus não nos dá algo que nós não sejamos capazes de levar até o fim. Deus capacita aqueles que escolhem. Deus, quando nos dá uma responsabilidade, é porque Ele sabe que nós somos capazes. Vejamos a parábola dos talentos. Aquele que poderia render mais 5, Deus lhe deu 5 talentos. E ele produziu mais 5, ficaram 10. E quem tinha recebido 3 talentos tinha a capacidade de produzir mais 3. E de fato produziu. Infelizmente, aquele que tinha a capacidade de produzir mais um talento, enterrou o seu. E então, não conseguiu atingir a meta que o seu Senhor lhe havia encarregado quando partiu de viagem. E este Senhor virá um dia e cobrará de cada um de nós aquilo que tiver dado. Então, minha irmã, meu irmão, se de um lado nós devemos confiar na providência divina, do outro lado nós devemos nos empenhar para que quando tudo se consumar em todos, frase muito linda e maravilhosa, nós possamos comparecer diante dele e recebermos o prêmio do nosso próprio esforço, da nossa própria dedicação, do nosso sacrifício, do nosso martírio, da nossa entrega, certos de que nós não trabalharemos em vão, porque Ele nos garante a verdadeira vida. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, esforcemos-nos, pois, aproximemos-nos do trono da graça, deixemos-nos enxertar cada vez mais e permanentemente nesta árvore, neste tronco, para que com ele e nele possamos produzir frutos e frutos que permaneçam, dado que somos fracos. Sem a força, sem o poder que nos vem da oração do próprio Deus, nada nós poderemos conseguir fazer. Eis a razão do porquê a oração do dia de hoje nos convida a recorrermos sempre a esta providência. Senhor Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos fazer sem a vossa ajuda, devido à nossa fraqueza, dai-nos sempre socorro. Da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo sempre os vossos mandamentos. Isto não é outra coisa senão resumir a oração: Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará.